Graça e paz, você que está assistindo esse vídeo. Esse é o segundo vídeo de uma série que vamos fazer, nessa série Entendendo o Evangelho, uma série sobre oração. Estamos começando a meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 1. E no verso 1, em especial, Lucas registra o seguinte momento no ministério de Jesus. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus Cristo está orando num certo dia e estava lá em um certo lugar buscando a face de Deus, orando ao Senhor, e quando ele terminou, um dos seus discípulos voltou-se para ele dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez o que eles estivessem pedindo fosse um tipo de oração especial, para uma comunidade especial. Na época de Jesus Cristo, dos discípulos, os rabinos judeus, quando queriam ensinar para os seus discípulos a sua teologia, a sua doutrina, eles ensinavam isso a partir de uma oração. Os rabinos oravam e os seus discípulos ouviam e repetiam essas orações. Provavelmente era isso que os discípulos tinham em mente quando pediram para que Jesus os ensinasse a orar como João Batista orou. Provavelmente João Batista também ensinou aos seus discípulos a orar uma oração especial que resumia o seu ensino, a sua teologia, a sua doutrina. Mas eu particularmente acho que há algo a mais aqui. Esta é a única vez no Evangelho de Lucas em que Jesus é procurado e lhe pedem que ele ensine alguma coisa. Eles tinham questões, eles estavam com perguntas, e essas questões, esse pedido específico veio, como Lucas registra aqui, como resultado de Jesus estar orando. Lucas une esse pedido, no início do verso, com o exemplo de Jesus. Jesus está agindo de forma tão magnética e tão poderosa que os seus discípulos não resistem ao que vem. Eles percebem que Jesus tem uma comunhão especial com o seu Pai. Eles testemunham o seu relacionamento especial. Eles o veem ali dizendo: Pai, eu busco a sua face, e eles percebem aquilo e dizem: nós queremos isso para nós. Eles o veem no final de um dia cansativo, completamente cheio de pessoas, de caminhadas, numa longa jornada. Eles o veem no final do dia buscando o seu Pai e sendo reanimado pelo tempo que ele gastou em oração. Eles veem o Senhor Jesus em momentos chaves de seu ministério, em que ele planejou ou fez alguma coisa em especial, sempre depois de ter buscado a Deus em oração. E eles entenderam que isso era algo extremamente importante, que esse era o segredo, ou que o Senhor Jesus priorizava a oração em sua vida. E eles queriam isso. Senhor, ensina-nos a orar. O poder do exemplo. Nós temos aqui o exemplo magnético do Senhor Jesus. E o exemplo pode ser magnético assim também nas nossas vidas. Se nós queremos ter filhos que oram, nós precisamos ser pais que oram. O que os seus filhos aprendem com você com respeito à oração? Se nós queremos também uma igreja que ora, temos que ter uma liderança que ora na igreja. Você não pode esperar que os seus liderados tenham vida de oração se você mesmo não é um líder de oração. A nossa igreja precisa sempre ser movida por uma liderança dedicada a Deus em oração. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Se nós deixarmos a oração, se deixarmos de nos reunir para orar como igreja, nós não vamos ter uma dedicação e uma perseverança em oração. Os cultos de oração, as reuniões entre homens e mulheres, as reuniões nos lares com as famílias, nós devemos gastar tempo estudando a palavra de Deus, orando. Esse é um tempo para aprender da palavra do Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo orava, ele causou impacto importante na vida dos discípulos a ponto deles quererem orar como o Senhor Jesus. Nós também precisamos uns dos outros para animar, para encorajar. O poder do exemplo é muito importante. Se você diz: a minha oração não é tão importante, tão viva assim, deixe-me perguntar a você: você ora com alguém? Casais precisam orar com regularidade em suas famílias, pais precisam orar com seus filhos, nós precisamos orar uns com os outros. Devemos buscar a oração juntos. Talvez esse seja um problema conosco. E eu quero convidar você a pensar nisso. Você tem um privilégio em Cristo, que é aproximar-se de Deus em oração. E tem um grupo de pessoas com quem você pode orar. A sua igreja, os seus irmãos, a sua família. Ore
e seja um exemplo também de vida de oração para as pessoas ao seu redor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.